Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai ser um pontapé para aprendermos os sinais de pontuação. Claro que nós não vamos fazê-lo à exaustão neste momento, porque é um sétimo ano, portanto temos de ir com calma, senão a criançada fica enlouquecida. Então, nós vamos primeiramente ler um texto da famosa escritora brasileira Ruth Rocha, que fez 90 anos dia 2 de março. Sim, ela é uma das mais afamadas escritoras infantis brasileiras. Ela ocupa o número 38 da Academia Paulista de Letras. Portanto, é bem interessante nós lermos alguma coisa dela. Como se fosse dinheiro. Este é o título deste pequeno texto. Vamos lá então. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Chegava ao bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. 2 pontos. Travessão. Ô, menino, leva uma bala que eu não tenho troco. Um dia, vírgula, Catapimba reclamou de seu Lucas. 2 pontos. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Ora, vírgula, menino, vírgula, eu não tenho troco, ponto. Que é que eu posso fazer? Ponto de interrogação. Travessão e vírgula. Ah, vírgula, eu não sei, ponto de exclamação. Só sei que quero meu troco em dinheiro, ponto de exclamação. Travessão, ora, vírgula, bala é como se fosse dinheiro, vírgula, menino, ponto de exclamação. Ora essa, reticências. Aí o Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um embrulhão debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e respondia: na hora do recreio vocês vão ver. E, na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou seu lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho e tirou de dentro uma galinha. Botou a galinha em cima do balcão. Que é isso, menino? Respondeu seu Lucas. É para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar o troco, por favor? Os meninos estavam esperando para ver o que seu Lucas ia fazer. Seu Lucas ficou um tempão parado, pensando. Aí colocou umas moedas no balcão. Está aí seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, com papagaio de papel, com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. E, quando seu Lucas reclamava, a resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Interessante esse texto, né? Esse texto, então, fala sobre uma certa vingança da personagem Catapimba, que estava se enfezando com a falta de dinheiro no troco e ele só recebia bala. E deu um belo troco e uma bela lição lá no seu Lucas, que logo foi copiada por todos os seus colegas. Vemos aqui, ó, esse é um texto que ele mescla o quê? Uma narração com trechos dialogados. O que é um trecho dialogado? Em que há a emergência do discurso, ou seja, da fala das personagens. Nós temos 2 tipos de discurso, mas esse texto ele faz quase sempre o uso de um deles. Que nem assim, ó. Catapimba falou. Aí nós utilizamos o que? Os 2 pontos com uma função. Função de que algo será dito. E quando é fala de uma personagem, nós temos os 2 pontos ali e nós temos de ir para a linha seguinte, para dar prosseguimento à fala. E aí nós utilizamos para introduzir a fala esse outro sinal aqui, que é o travessão. Então, quando vocês estiverem escrevendo uma história, sempre façam uso dos 2 pontos e do travessão numa outra linha. Então, o discurso, ou seja, a fala, quando é feita dessa forma,
é chamada de discurso direto, mas nós poderíamos escrevê-la de uma outra forma. Que tem mais ou menos o mesmo sentido, mas a parte formal, ou seja, a parte vista, é escrita de outro jeito. Ó, Catapimba falou que queria o troco dele. Nós temos aí uma fala em que nós retiramos aquela fala espontânea da personagem e o próprio narrador se encarrega de introduzir o que a personagem falou. Vocês viram que perde um pouco do colorido da conversa, mas é algo também que é bastante utilizado. Temos aí então o chamado discurso indireto, que é aquele em que não se usam aqueles sinais clássicos do diálogo, que é os dois pontos e o travessão, mas sim é o narrador que assume a fala de todo mundo. Ele conta a fala de todo mundo. Portanto, ele não deixa as personagens, né, falarem por si só. Temos então esses dois tipos básicos de discurso. Vamos voltar aos exercícios também. Ó. No texto, como se fosse dinheiro, o motivo que fez Catapimba levar uma galinha para a escola foi devido ao fato de que Catapimba e o Sr. Lucas combinaram de trocar a galinha por lanche? Não! Catapimba queria vender a galinha? A princípio, não. O Sr. Lucas nunca devolveu o troco em dinheiro para Catapimba? Essa é a resposta certa, porque fez Catapimba ficar muito bravo com o Sr. Lucas. O Sr. Lucas gostava da galinha e Catapimba queria dar um presente a ele. Nada a ver. Questão 2. O texto, como se fosse dinheiro, transmite a seguinte mensagem. Os adultos sempre têm razão? Não. Não faça para os outros o que não gostaria que fosse feito para você. Seu Lucas aprendeu ali na pele que ele não deveria fazer o quê? Enganar as crianças. Em negócio, tudo vale como dinheiro. Não, era isso que o seu Lucas dava como desculpa, mas não é isso o que o texto transmite de fato. As crianças não possuem direitos. O texto não fala isso também. Observe-se a frase a seguir. Um dia, Catapimba reclamou de seu Lucas. A função de dois pontos da frase é, como eu falei, o que? Introduzir a fala de uma personagem do texto, ou seja, os dois pontos, com a linha seguinte vindo com travessão, mostra um diálogo ao vivo, algo que realmente foi dito com aquelas palavras. Ipsis literis é como se diz em latim, com essas palavras. Observe a frase, travessão, seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. A função do travessão na frase é indicar a fala da personagem, ótimo. Então a pontuação ali, vocês veem que a pontuação é como se fosse um grande sinal de trânsito, que ela assim, indica como é que o texto está se movimentando. Se nós devemos acelerar, se nós devemos parar, se nós devemos ir com mais ênfase, ou seja, com mais sentimento, aí indica pergunta, espanto, uma ordem padrão da frase. Nós temos, por exemplo, a vírgula. A vírgula ela é um sinal de pontuação que serve para N coisas, mas um uso indevido da vírgula pode mudar totalmente uma frase. Não vou à aula. É uma afirmação de que a pessoa vai ficar em casa, que não vai à aula. Agora, se eu colocar a vírgula, não, vírgula, vou à aula. É como se alguém tivesse feito uma pergunta, assim, ó, tu vais ficar em casa? Não, vírgula, vou à aula. Aí a pessoa diz que vai à aula. Aqui é a resposta a uma pergunta, aí separa-se pela vírgula para quê? Para introduzir de fato uma outra ideia. A vírgula ela serve também para separar uma série em uma enumeração, como também os dois pontos servem não só para indicar a fala de uma personagem, mas como uma preparação para algo que vai ser enumerado, que nem assim, ó, gosto disto. Só coisa boa. Que nem assim, ó, gosto disto, dois pontos. Quando a gente não troca de linha,
Aí os dois pontos servem para explicar algo antes dele. Os dois pontos aqui servem para o início de uma enumeração, ou seja, uma série de coisas que tem como função explicar um termo, ou seja, uma palavra anterior aos dois pontos. O que é o disto? O disto é lasanha, x, pizza e churrasco. Então, dois pontos servem. Além de introduzir fala, ele prepara a fala, dois pontos, aí passa-se para uma outra linha, quando é fala de uma personagem. Só que nesse caso aqui é uma enumeração. E a vírgula servindo para quê aqui? Ó? Lasanha, x. A vírgula serve para separar palavras que têm a mesma função ali dentro da frase. Também essa é a outra função da vírgula, ok? Espero que tenham gostado. Vamos ver ali tem a explicação e exercício para vocês colocarem os dois pontos e o travessão. Lembre-se, dois pontos aqui na preparação da pergunta, travessão quando a fala está sendo feita. Dois pontos aqui para a preparação da fala e o travessão para a fala ser feita. Tranquilo? Espero que tenham gostado e façam um tema e mande para o professor.